Pois é, amigos e amigas, amantes do poker, bem-vindos a mais um episódio aqui da etapa de Costa do Sauípe do Campeonato Brasileiro, o BSOP aqui no Band Sports. Eu sou Juliano Marzani, ao meu lado aqui o Leonardo Bueno. Bem-vindo novamente, Bueno, enquanto a gente vê as imagens aí do belo Hotel Costa do Sauípe. Tudo bom, Bueno? Tudo tranquilo, Juju. Vamos ver essa etapa aí que foi sensacional. Estamos chegando na reta final, né? É, estamos chegando na reta final aí, se afunilando. Olha já o chip count dos jogadores. Danilo Molina, que chegou nessa mesa há pouco, né? Ele entrou no finzinho do outro programa, tá com 250 mil fichas. Bem perto dele aí o Gustavo Gomes. Aí a gente vê outros nomes muito conhecidos: Rodrigo Garrido, Piragibe Júnior, o Cariola, o Guto Bolo, o Christian Cru, um dos pioneiros do poker nacional. O Fábio Souza, que foi aí por 2 anos seguidos aí um dos melhores brasileiros na World Series of Poker no main event. E a Rosa Amélia, lá de Minas também, que perdeu muitas fichas aí, mas aí volta aí pro jogo. E temos aí, ó, a gente vê ali uma cadeira vazia, onde está o Danilo Molina, deve ter ido conversar com alguém, né? Tá pingando os blinds aí. O pessoal de casa às vezes pergunta, pode levantar durante o torneio? Você pode levantar, pode ir no banheiro, pode sair para comer ou fumar, mas você vai ter que pagar os blinds e os antes. Assim que funciona, né, Bueno? O pessoal às vezes quer aprender aí em casa. Subiu, o jogo é 9 mil. O jogador sempre tem aquela superstição, né? O pessoal sai, deixa a carta, e quando você volta você não quer ver o que você tem, né? Porque como você já foldou, imagina você chega lá e vê, olha, eu tinha as eyes e foldei. Então é melhor nem ver, porque para não criar problema para sua cabeça, né? É isso aí, olha, a gente já vê o Rodrigo Garrido aumentou para 9 mil, né? Ele que tem um par na mão, um par de 6. E o Guto Bowler tá ali com As e Dama, que é uma mão forte, dá um re-raise, né? Um realmente aí para 18 mil. É, ele deu o que a gente chama de mini raise, né? Que é aquele raise pro dobro do inicial. Eu não gosto muito do mini raise como tribet aí, acho que cabe um pouco mais, porque senão o call do Garrido fica muito fácil e você não consegue saber direito o que ele tem. Então eu prefiro que ele fizesse aí, sabe, umas 24 mil, 25 mil fichas, porque aí se o Garrido paga, ele já tem uma leitura melhor do jogo do Garrido. Agora se o Garrido paga esses 9 mil, você não sabe, ele está pagando por odds só, está pagando porque o preço é muito bom. Pode ter qualquer coisa, né? E a Rosa Amélia, que encontrou uma das mãos mais fortes aí logo após do Guto, ela deu só call com as rei, o que é bem incomum também, né? É, até porque, Posição 2 com ação. sabe, tem muito valor aí ela. Tá, porque o Guto tribetando, ela com as rei perde para as rei só, então dá pra colocar mais pressão aí. Ela pelo menos teria espantado um dos dois, né? Agora ela tá jogando contra 2 e ela podia estar jogando só contra 1, né? Exatamente. E olha que flop, ó, 3-3-3, o Garrido já tem um full aí de 3 com 6, né? E ele sai dando mesa. Agora os outros jogadores não tem nada, eles só tem a trinca da mesa, né? E as suas cartas como kicker, que a gente fala que é o desempate. Então eles têm trinca de 3, Ás e Rei, e trinca de 3, Ás e Dama. Todo mundo deu mesa. É uma situação que se a Rosa Amélia apostasse, grande chance de ela ter levado o pote nesse flop. É. Porque o Garrido mesmo com 6-6 aí, contra 2, ele não ia confiar tanto no full dele. Sim, ele ia achar que alguém dos dois tem um par também acima dos 6, provavelmente. É, ele não pagou necessariamente para ver esse flop, ele pagou para acertar um 6 porque o preço era muito bom, ou para jogar mano a mano contra o Guto. Agora, contra 2, aí dificilmente ele vai estar muito confiante nesse full dele aí. Isso, agora o Guto acertou o seu full, né, de 3 com Dama, e o Garrido da mesa ele aposta. É, aquilo que você falou, se a Rosa Amélia apostasse no flop, eu imagino, assim, se qualquer jogador apostasse, talvez até, por exemplo, o Garrido, que ele era o primeiro a falar, ele tinha a pior posição, né? Mas se ele também saísse apostando, talvez espantasse os outros jogadores. O problema é a posição aí também, né? É, porque se ele sair apostando, ele tá fazendo uma jogada meio que no escuro, assim, torcendo pra ninguém ter nada e todo mundo foldar. Então você vê que aí ele mesmo com full bateu a dama, ele também folda, assim, nem pensar muito. Certo. Então contra 2 jogadores, ele sempre vai pensar, a chance de um ter um par maior que o meu é muito alta. Então por isso que ele não sairia apostando e por isso que se alguém aposta ele ia foldar fácil. Já larga fácil. Então se eu tô no lugar da Rosa Amélia aí, eu vou estar lendo essa situação assim, olha, o Guto se ele tivesse um par, ele apostaria nesse flop. Porque ele teria um full. E como ele tá tribetando, ele teria um full forte. Certo. Agora a gente vai ouvir o Tom aí, esse jogador de boné, esse é o Tom Azevedo. Ele aconteceu um caso muito curioso com ele nessa etapa de Sauípe, ele vai contar pra gente, né? Ele que perdeu as fichas aí no primeiro dia. Peguei uma mão, olha lá. Primeira mão de valor, né? Peguei um rei, tô esperando, eu sou Big Blind, teve ação, teve raise, o botão pega, tribeta, eu forbet, ele call, flop valete 10 e eu não lembro a outra carta. Ele trinca na parada, eu c-beto, ele call, turn. Eu raise, ele volta, tribeta a parada, aí eu penso, vou de all-in. Que eu acho que já estava errado, mas tudo bem, mas até então eu fui.
Vou de all-in, chego na hora, ele tá trincado, eu rei, faz a contagem das fichas ali, eu pensei que eu tinha menos e larguei, fui embora. Cumprimentei todo mundo e deixei. Tô dentro do ônibus, o Curi me liga. Fala, ó, sobrou 1.500 fichas pra você. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou voltar, né? Pô, seriam 10 Big Blinds, 15 Big Blinds na hora. Aí voltei, tinha uma ficha de 1.000, 4 de 100 e 4 de 25. Dali pra frente eu fui, esperei uma mão de valor, uma dama, consegui dobrar e consegui tomar todas as fichas do mesmo cara que fez a trinca em cima de mim. E tamo aí até agora, né? Agora tomando uma pancada, mas tamo bem no jogo. Essa foi a história do Tom, né, Bueno? Muito curioso. O jogador ficou com 1.500 fichas aí das 20, 25 que eles começam. E já tinha ido embora do salão do torneio, entrou no ônibus que leva para os outros hotéis ali do complexo, quando um amigo dele avisou que ainda tinha sobrado ficha para ele. Aquele ditado, a chip and a chair, Isso. é sempre verdadeiro, né? Quando você tem uma ficha, você está vivo. É verdade, é o ditado que diz uma ficha e uma cadeira, você ainda está vivo no torneio, né? Esse ditado começou porque um jogador, ele foi campeão de um evento na World Series of Poker lá nos anos 70, mais ou menos, com uma ficha só. A ficha tinha ficado escondida, assim, sem querer, ali embaixo daquele couro ali onde eles apoiam o braço. E aí, quando o cara tava indo embora, falaram, não, você ainda tinha mais uma ficha e tal. E o cara voltou e conseguiu dobrar e voltar pro jogo. Olha essa mão agora, o Guto com o Rei, aumenta para 9.500 e encontra a Rosa Amélia com as As. Vamos ver o que ela vai fazer, se ela vai aumentar ou só pagar. Subiu, o jogo é 25 mil. Deu o re-raise aí, par de As contra par de Rei, e ela tá dominando ele até nos naipes, né? Então o flush nem salva o Guto. Você tá difícil pro Guto mesmo, só o Rei. E essa é uma mão que dificilmente ele não vai perder tudo que ele tem aí. E até se ele não perder, porque tá jogando errado. Porque com Rei tem muito valor contra muita coisa. Então tem que jogar de uma maneira agressiva até para tomar call de outras mãos. Certo, ele só pagou a volta dela, ele tá meio que dando um slow play. Agora bate 10, 10 e dama. São cartas altas aí, agora um 9 de espada. Os dois têm chance de flush agora. E olha, todo mundo dando mesa, hein? É muito estranho. Inclusive essa segunda mesa do Guto aí, porque pelo menos aposta nesse turn que conectou bastante o board aí, né? Olha, ele deu um check raise all in. Parece que ele estava esperando ela se mover no flop, ela não se moveu no flop, ele esperou no turn e agora voltou ao win. Ele deve imaginar que ele tem a defesa do flush e talvez também uma sequência se virar o valete. Mal imagina ele que está contra as As com espada ainda na mão dela, né? Exatamente, a Rosa Amélia tá pensando aí porque o board deu uma conectada. Além de que um 10 já daria trinca para alguém, ele pode ter uma sequência já, um flush, né? Um valete rei, um flush de espadas, 9-9, dama-dama, são mãos que estão na frente do As. E esse que é muito do problema de você jogar o rei-rei desse jeito que o Guto jogou. Passivo no pré-flop. Tudo bem que ele tá perdendo contra as As, mas se ela tivesse aí valete-valete, dama-dama, ou ele ia estar perdendo agora, ou ele não ia tomar call. Então ele tem que jogar de um jeito que extraia o máximo de fichas da oponente. Não importa que você vai perder às vezes para as As, mas como você vai ganhar de As e Rei, Dama-Dama, Valete-Valete, 10-10, coloca a pressão aí no pré-flop mesmo, dá uma 4-bet, ou se pagou, sai atirando o turn pelo menos, ao invés de dar o check e o all-in. Porque, por exemplo, se a Rosa Amélia tivesse valete-valete aí, talvez ela não apostaria esse turn. Certo. Então ela ia chegar no river de graça, com mais uma carta para ver e talvez ganhar o pote dele. Então não gostei muito de como ele jogou essa mão, não. Ela pediu a contagem das fichas, ela tá pensando aí se vale a pena ela se envolver aí, mesmo que ele tenha uma trinca, uma sequência, ela sabe que ela pode fazer um flush e virar uma espada também. Então ela deve estar pensando assim, além dela ter uma mão que pode já estar ganhando, se ela estiver perdendo, ela tem saídas aí para vencer provavelmente, a não ser que ele tenha um full house já. Por exemplo, contra uma sequência aí, ela tem o As, ela tem o 10, ela tem uma carta de espadas. Ela pagou. Agora, ela vendo as cartas, ela vai ficar bem mais feliz, né? Vamos ver. Ali, ó, eles vão virar. Virou o Rei, ela virou as As. Vamos ver aí. O Jorge, nosso dealer aí, mostrando as cartas aí. Vamos ver o Guto. O Guto vendo que ficou difícil agora para ele. Os dois jogadores aguardando o river. Pote de 365 mil, hein? Um pote muito grande. Vamos ver, o Jorge vai virar o river agora. Ok, Juju. E... olha só. Ele acertou a sequência, broca o valete, que não era de espada, porque se fosse de espada ela faria flush, e saiu falando Yabadabadu. Ele que tem o Fred Flintstone aí como mascote, tem a tatuagem do Flintstone também. E aí machucou, pediu aí desculpa.
Ela falou, não, merecido, merecido. Quer dizer, levou numa boa aí a Rosamélia. Mas é duro, né? Você tá com as Ais, perder pra um rei numa situação dessa ainda, né, Bueno? É complicado, você tá com as Ais, você vê muito dinheiro entrando no pote, você pensa, agora é minha vez, né? Agora que eu vou ganhar muita ficha. E aí não dá certo, mas quem joga poker tá acostumado a isso, tem que entender que nem a própria Rosamélia em outros episódios aqui do BSOP da Constituição IP, ela já deu suck-out, ela já ganhou mãos por baixo, sabe que vai perder mãos por baixo, vai perder mãos por cima. Isso acontece com todo mundo. E tem que agora ter cabeça para se manter no jogo, não é porque perdeu esse pote que você tem que vomitar suas fichas nas próximas mãos. Claro, quem joga aí depois de um certo tempo já passou por quase todas as situações no poker, né? A gente que joga há muitos anos, Bueno, já passou em situações que a gente ganha aquela mão impossível e perde também a mão impossível, já viu coisas absurdas acontecerem. O poker propicia também um pouco disso para quem joga há mais tempo. Nada vai ser muito novidade, nada vai até abalar você. Você tem que sempre ter a cabeça fria. Ela sobrou ali com 2.500 fichas, me parece, 2.000 fichas. Tem dama 9, ela deve dar o all-in dela agora. Ok. 2.500 All-in fichas. mode na posição 5. Posição 6 com ação. Folding. E com o pessoal às vezes pergunta, mas dame 9, mas vai dar all-in de dame 9? São 8. Então, o tamanho que estão os blinds, você não pode escolher mão, né? Claro, as blinds estão 2.000, 4.000, né? Eu ganhei 11.500. Os antes já estão 500, quer dizer, ela já pôs 500 ali. E ela é o big blind na próxima mão. Ou seja, Ela tem que pôr 4.000 na próxima. a melhor coisa pra ela é acontecer isso que aconteceu. Ela dá o all-in, alguém isolar. No caso do Piragibe tem a Easy Rei, é uma mão melhor que a dela. Mas vai ter muito dead money no pote. O que é dead money? É quando você tem esse dinheiro que não vai ser de ninguém. E aí vai ser... Ela vai jogar contra um, mas vai ter o dinheiro de 4 jogadores lá. Ela conseguiu agora mais um all-in com Ice Rei, o que pra ela é ótimo, porque o Ice Rei se anulam aí, e se vier qualquer dama aí, de repente ela puxa a mão e vai quadruplicar aí, provavelmente. Exatamente, se vier uma dama, ela quadruplica um 9, se vier a porcentagem, ela tá bem na mão. Olha, Ice Rei contra Ice Rei, o Fábio Souza com Ice Rei de copas, ela 9 dama. E aí, vamos ver se ela consegue sobreviver no jogo aí, se acertar alguma mão aí. Posição 5, posição 9. Posição 8. Olha lá. Fábio Souza e Piragibe com grande chance de empate, né? A não ser que venha um flush, e ela aí com 37% de chance de ganhar. A gente vê 6 e 2 para eles, que é a chance deles ganharem a mão, né? A maior chance é que empate. O resto das porcentagens até os 100% ainda. Agora ficou, ela acertou 2 pontas de sequência. Eles acertaram o as, mas ela tem 9, 10 valetidão, então se vier um rei ou um 8, ela faz a sequência aí. Esse flop não foi de todo mal para ela. Agora o 6 não muda nada a história. Vamos ver se ela consegue aí um 8 ou um rei. Não veio. Então eles eliminaram a Rosamélia, os dois empatam. Ok. Eliminação na posição Então 5. você vê que a situação para ela foi bem lucrativa, né? Ela, apesar de ter encontrado mãos que estão na frente dela, a gente no poker tem que sempre pensar assim, quanto que você está investindo, qual que é o seu retorno. O retorno dela aí era quadruplicar o stack dela, até quintuplicar, considerando os antes e tudo mais. E isso ela tinha que ganhar de uma mão, porque as duas mãos eram iguais. Então, não dá para reclamar da situação que ela se envolveu aí. É isso aí, a gente vai agora ver a próxima etapa do BSOP. Agora 30 de maio a 3 de junho, no Rio de Janeiro, no Hotel Royal Tulip em São Conrado. A inscrição, como toda etapa do BSOP, R$ 2.200 o evento principal. Mais informações no site bsop.com.br. Estaremos todos lá, aguardamos vocês lá no Rio de Janeiro. A gente vai para um intervalo e volta já já. Pois é, estamos de volta aí, a gente vê que ainda ninguém foi movido ali para a mesa, no lugar que estava sentada a Rosamélia, né? Ao passo que o torneio vai andando, os jogadores vão sendo eliminados, os diretores do torneio vão remanejando os jogadores das outras mesas, para todas as mesas ficarem equilibradas com 9 jogadores, que é o normal no BSOP, né? Então já alguém vai ser movido ali para aquela posição. A gente vê aí a microcâmera especial, Fábio Souza, Ice Dama, e está dando raise para 9 mil.
O blinds, como a gente viu, tava 2.000, 4.000, então é quase que um mini raise, né? Que seria 8.000, ele põe um pouquinho a mais, 9.000. Tem sido o padrão hoje em dia, né? Um pouco mais do que 2 vezes. O pessoal faz isso porque acha que não tem que investir tanto para tentar ganhar os blinds, né? Então, ele investe o mínimo possível, porque aí se toma um tribet e tem que foldar, ele perdeu poucas fichas. E se tem que pagar, por exemplo, para uma tribet, a tribet vai ser menor também. Então, ele tem que investir menos para defender o seu raise. Então, por isso que o tamanho do raise evoluiu nesse sentido, para ficar cada vez menor. Certo, e aí o Rodrigo Cariola dá o all-in de As e 10, de all-in de 81.500, e o Fábio Souza está pensando se paga ou não, pagou. O call normal aí com As e Dama, né? Porque com As e 10 aí ele tinha aí pouco mais de 20 blinds, então é um stack perfeito para um raise steel desse. Porque ele sabe que não é tão fácil para o Fábio pagar, então ele vai fazer isso com As e 10, com As valete, com As e 9, Rei e Dama. Várias mãos que o As e Dama está bem na frente. E olha aí, o flop 5, 6 e 8 não ajuda muito o Rodrigo, que precisa acertar um 10 aí, né? Porque se ele acertar o As não adianta nada. E se acertar Copas também não adianta, porque a Dama de Copas está na mão do Fábio, daria um flush maior ao Fábio. Só um 10 agora que salva ele no River. Vem um 7 aí, ó. A mesa quase faz uma sequência, 3 cartas de Copas, mas não deu pro Cariola, que tá eliminado aí. Ele que vai curtir aí um pouco do hotel ali na costa do Sauípe e sai do evento principal. Já tá com a regata, vai pra praia agora, tá no horário ainda. Né? Praia muito bonita lá, tá o pessoal também da Bahia que levou a gente para passear ali perto do Guga, o pessoal que mora lá, ó, né, que conhece bem a região, levou a nossa equipe para passear e conhecer ali a Praia do Forte, Salvador também, foi muito, muito interessante. A gente vai a mesa aí com 7 jogadores, então o jogo costuma ficar mais agressivo, porque quanto menos jogadores na mesa, menor é a chance de alguém vir com uma mão forte. Então os jogadores podem soltar um pouco seus ranges e jogar mais agressivos. Você está jogando uma mesa com 9 ou 10 jogadores, às vezes você vai querer roubar o blind pré-flop, mas sempre tem alguém com uma mão mais ou menos, assim, por uma questão de estatística mesmo. Agora a gente é capaz de ver, por exemplo, o CK aí se envolvendo com uma mão um pouquinho mais fraca. Ou quem for se envolver, jogar com uma mão mais fraca, porque sabe que a chance de encontrar uma mão grande é bem menor agora. O Guto ali tá com cara de que vai entrar na mão não. Largou também, sobrou pro Molina no botão, com certeza ele vai aumentar e tentar roubar essa mão. Ele é o botão, ali tem o botão vermelho na frente dele, quer dizer, ele é a melhor posição aí na mesa. Ó, tá com uma mão bem ruim, mas ele tem a melhor posição da mesa, 8 e 5. Ninguém entrou na mão, só tem o Small Blind e o Big Blind, que estão aí obrigados, né? Eles foram obrigados a entrar. Na verdade é só o Big Blind, parece que tá o Big Blind sozinho, porque o Rodrigo foi eliminado e ele seria o Small Blind. Então tivemos só o Big Blind com o Piragibe, que defendeu aí e pagou. Só que o Molina acertou o melhor par aí, ó. Ele tem 5 e 8, o Piragibe acertou 3. E essa que é a força de uma mão assim. Mesmo uma mão como 8-5, de vez em quando acerta aí um top pair, um middle pair, que como você está em posição e você vai ver o que o oponente faz antes, e ele não vai ver o que você faz antes dele decidir a jogada dele, você tem uma vantagem absurda na mão. Molina aposta, ele dá o que a gente chama de continuation bet ou c-bet. O que é isso? Quando o jogador foi o agressor pré-flop e ele vai e atira no flop de novo, mesmo acertando ou errando o board. No caso ele acertou, agora acertou 2 pares, olha. O Piragibe tá pagando, ele não acredita que o Molina ia roubar, né? Ia subir essa mão com um 8, um 7, um 3, então o Piragibe tá sentindo que deve dar combate, né? Até porque o Molina tem muitas mãos no range dele aí, como por exemplo, sei lá, Rei 10, 10 e Dama, mãos assim, que ele aposta nesse flop. Quando a gente fala em range, o que a gente quer dizer? É que o Molina não tem só 8-5 aí. Do mesmo jeito que ele está jogando 8-5, ele podia ter aí 9-10, ele podia ter Ás e 2. Então várias das mãos que o Molina pode ter, o par de 3 do Piragibe Júnior está na frente. Então ele não pode pensar, então eu coloquei ele num par de 8. Você nunca colocou o oponente numa mão só. Você coloca em todas e vê como que a sua mão joga contra todas essas mãos. E o Molina, ele tá dando umas apostas, uns valores que tá fazendo o Piragibe, né, dando aquele call de quem não tá acreditando mesmo. Quer dizer, tá sabendo extrair bem aí o Molina. Agora os dois dão mesa, né? Agora ele viu que não teria valor, ele deu chance de sequência muito forte. E ele dá mesa até para ver o que o Piragibe tinha. Piragibe Júnior, que é filho do Piragibe, outro jogador aí muito conhecido do circuito nacional. E puxou aí com 2 pares aí o Molina nessa mão, ótima mão para ele. Eu acho só que ele poderia ter apostado um pouco mais no turn, a aposta dele no turn foi muito baixa. E tudo bem que ele teria feito o Piragibe foldar um par de 3 dele, mas como o board estava muito conectado, às vezes alguma mão que tem um 6, um
5-4, qualquer coisa assim não folda. Entendi. Então, quando o board é mais conectado, você pode apostar mais porque o jogador vai ficar meio naquela, olha, quanto mais você aposta, mais parece um blefe. Então, funcionou contra o par de 3, mas acho que contra a maior parte do range do Piragiba ele poderia ter ganhado mais fichas aí. Entendi. Então aí a dica, o Molina poderia apostar um pouquinho mais no turn aí para extrair de maioria das outras mãos possíveis de estar participando naquela altura do jogo. Olha aí, um par de 10 e agora um par de 8. É o Garrido com par de 10, o Molina par de 8, vai com certeza pelo menos pagar ou aumentar. Chegou um jogador aí, como a gente estava explicando, que eles vão sendo remanejados, ele chegou bem ali entre o Piragiba Júnior e o Molina. Ele vai jogar a próxima mão apenas. O Molina só paga aí. 10 mil, posição 8 fold. Ou perdão, call 9 mil, posição 8 fold. O Gustavo Gomes aqui é o Big Blind. Ele já pôs 4 mil, ele precisa pagar mais 5 mil aí. E olha, tem um par também. Interessante a mão, hein? Par de 7, par de 8, par de 10. Vamos ver se ele vai dar um re-raise ou só pagar para ver se flop com o par. Ele tá pagando. Só 9 call, 9 mil. Poderia dar o squeeze aí porque já tem bastante dinheiro no pote, né? Mas caso o Garrido esteja muito tight, ele pensa, olha, chance de encontrar o Garrido com uma mão forte, então vamos só pagar aí que tá barato. Flop. E olha só o flop. Aí eu não consigo ver ninguém largar esse flop aí. Ó. Um trincou, o outro tem o segundo melhor par e tem 2 pontos para sequência, e o outro tem um par acima do board com chance de sequência também. Na broca que a gente chama. Que fase, hein? Essa é uma mão que tem tudo para dar muita confusão aí. O jogo é 12 mil. Olha, o Garrido que na verdade tem o melhor par aí, né? Tem um par forte, par de 10. Foi quem agrediu o pré-flop, ele dá o continuation bet de 12 mil. Que é mais ou menos meio pote que tinha aí, tinha 32 mil mais ou menos. É menos que meio pote, é uma aposta meio baixa até. E é curioso você ver que ele tem um par de 10, ele tem menos chance aí do que o Molina, que tem um par de 8, né? Por causa da chance da sequência aí, que é o que ganharia da trinca, né? Porque só uma trinca maior aí, mas a trinca maior dele daria sequência pro Molina. Quer dizer, uma carta de um ajuda o outro aí. Por isso que o 10-10 tem menos chance. E como que o Molina jogaria essa mão? Ele toma uma aposta, ele que tá no meio aí, ele tem 2 pontas de sequência, tem um par forte, olha, ele já aumentou. Respondeu minha pergunta. O que você faria aí, Eu acho que eu só pagaria, porque eu acho que o Garrido para apostar contra 2 num board muito conectado desse, alguma coisa forte ele tem. A gente vê o 10-10 aí, eu acho que o 10-10 é das mãos mais fracas que o Garrido tem no range dele para continuation bet aí. Muitas vezes ele vai ter, por exemplo um flush draw com cartas altas, ou um overpair muito forte, ou uma trinca mesmo e tal, um combo draw que a gente diz, por exemplo, um 4 ou 5 de ouros. É uma mão bem forte que o 8-8 não tá tão bem, né? Certo, e aí o Gustavo que tá vendo um apostando, o outro aumentando, e ele trincado tá falando, meu Deus, não posso estar perdendo essa mão dos dois, né? A não ser que alguém tenha trincado de 9 ou já seguiu, mas acho que eu tô muito forte. E ele só paga, aí meio que escondendo a sua mão, né? O problema é que o call também não esconde tanto a mão, nessa altura, né? Porque quando tem um bet, um re-raise, você paga, você tá mostrando muita força também. E é por isso que ele pensou bastante. Velho, como que eu jogo de um jeito que a minha mão não pareça da força que ela de fato é? Mas ou ele aumentava ou ele só pagava, que as duas coisas já mostram força, né? Exatamente, você fica numa situação que você não tem muito o que fazer. Então eu até gosto dele ter dado só call, desde que o plano dele seja, por exemplo, sair atirando e um monte de turn aí. E o Garrido, o que você tá pensando agora, hein? Tá tentando colocar todo mundo em range, está tentando entender o Gustavo, por que ele só pagou, se ele só pagaria com 8, se ele só pagaria com 9 na mão, com flush draw, com uma mão assim. Porque às vezes ele não tá. Ele deve conhecer o Molina de outros carnavais aí, então às vezes sabe que o Molina é mais agressivo. Ele deu all-in. Tanto que deu all-in por cima de toda essa confusão aí. E o all-in dele não é muito forte, 85.500, já tem 27, cada um já pôs, fora o que já tem no pote agora. Quer dizer, é que o Molina vai ficar entre os dois agora e vai falar, não, peraí, eu já dei um raise, tomei um re-raise, tomou outro all-in, ele vai ter que sair da mão. Pro Molina eu acho que é um fold bem fácil aí, porque é praticamente impossível ele estar ganhando dos dois. Então pra ele estar ganhando dos dois, um teria que ter tipo um flush draw e outro ter um 8, ou os dois com flush draw, e ainda assim os dois iam ter muitos altos contra o 8-8 do Molina. Eu acho que ele pensaria só o seguinte, bem ou mal, uma sequência, se não for de ouros, talvez eu ganhe a mão. Ele precisaria pensar na chance de fazer uma sequência e contar as fichas, não? Sim, mas mesmo assim,
Porque às vezes, tipo, você pensa, você tem um com flush draw e outro com overpair. Então você tem que acertar a sequência. E fugir de flush, e fugir full, de full, ouros, sequência maior, umas coisas assim que tem que dar tudo absurdamente certo pra ele com 8-8. Por isso que eu acho que tem que foldar aí. E eu não sei se eu gosto muito do all-in do Garrido aí por cima também não, porque um re-raise e um call. O 10-10 ele também não tá na frente de muita coisa ainda. Sim, todo mundo já mostrou força aí também, né? Eu acho que o único que se sentiria mais tranquilo nessa mão, com toda a ação, é o Gustavo mesmo, porque os outros dois têm que se sentir desconfortável com as ações, né? Sim, com certeza. E o Gustavo, ele sabe que ele tá perdendo aí pra 9-9 e pra 10-8, basicamente, das mãos que tem no range dos adversários. E o 10-8, assim, olhe lá. Porque já teve uma certa ação antes do flop, alguém até poderia ter 10-8, mas ele ainda poderia fazer um full, caso seja a chance de alguém ter o 10-8, que é raro aí, né? Exatamente, que já é meio raro alguém ter 10-8, mas mesmo quando tem, ele tem aí as dobras pra fullar e ganhar da sequência. Olha, você vê que estão pensando bastante, viu? E tem que pensar mesmo, né? O Molina, por um lado, ele já investiu bastante. É o que eu falei, ele tá pensando, olha lá, largou. Ok, posição 6, folding. Você largaria também, né, Bando? Eu largaria, sim. Qual? Ok, all-in call. E pagou agora, o Gustavo na hora, e o Garrido olha e fala, imaginei mesmo. Mas não agiu Posição como 2. pensou, né? Muitas vezes acontece isso também, né? A gente parece que tem aquela leitura, até parece que é um feeling, nossa, parece que eu acho que esse cara deve estar melhor que eu, mas você não quer acreditar e paga, né? Isso acontece muito, viu? Olha, o Molina teria seguido aí. 5, 6, o Molina teria seguido com o par de 8 agora. Mas fez a decisão correta aqui, segundo o Bueno. E o Garrido trincou no River. Quer dizer, o Gustavo, que estava ganhando a mão, teria perdido pro Molina na sequência e perdido pro Garrido uma trinca maior. Quer dizer, que parada. Essa mão começou com um flop estranho e acabou com um turn River mais ainda. Mais ainda, conectou. Foi uma mão bizarra mesmo. E bom pro Garrido, né? Que ganha um pote que tem muita ficha, que vai dar gordura pra ele aí no jogo pra ir mais longe. Que essas fichas são muito importantes. E pro Gustavo complica bastante aí a situação dele no torneio. Agora, você acha que teria algum jeito? Seria muito difícil, né? Eles jogarem de uma forma que o turn saísse barato pro Molina? Ou alguém ia aumentar e all-in mesmo? Porque se fosse sair barato pro Molina ver aquele 5, talvez ele passasse todo mundo aí e triplicasse. Né? Olha, eu acho que até teria, porque... por exemplo, se o Garrido aposta, o Molina paga, e aí toma um check raise do Gustavo, a maioria dos jogadores de torneio costuma fazer uns tamanhos baixos de aposta. Aí então, vale a pena ele pagar. Aí ia chegar no... Por exemplo, provavelmente o Garrido ia pagar o check raise, e aí ia chegar no Molina e ele ia pagar também. E aí a mão ia ser completamente diferente. Então esse raise do Molina, eu não acho o raise necessariamente ruim, eu não daria, porque eu acho que o range do Garrido é bem forte. Mas se ele não dá o raise, ele puxava a mão, talvez. Ele puxa essa mão, ele veria o turn de uma maneira barata. Subiu, jogo é 9. E ele com 8-8 aí, o objetivo dele nessa mão tem que chegar no showdown, chegar no showdown barato. Porque a mão dele tem valor de showdown. Quando ele dá um raise desse, ele está transformando a mão dele num blefe, que tem um pouco de equidade, porque ele tem as duas pontas, mas o par não serve mais para nada. Então ele poderia fazer isso até com, sei lá, com Ice Rei, por exemplo. Porque contra Dama-Dama, o Ice Rei dá a mesma coisa que esse 8-8. Você tem a chance de bater um Ice ou um Rei, do mesmo jeito que o 8-8 tinha a chance de bater as duas pontas para sequência. Entendi. Qual? 9.500. Bom, agora o Piragibe subindo com Ice 7 na iPad aí, e o Alexandre que chegou na mesa ali no lugar onde estava a Rosa Amélia, deu call com Rei 10. E olha só esse flop também, hein? Traz de confusão pra galera. Um tá no flush draw de ouros e o outro fez 2 pontos pra sequência. 10, valete, dama e rei. Na verdade, o As tá ganhando aí já por ser a carta mais alta. Ninguém acertou par no flop. E vem já a sequência aí pro Alexandre. 9, 10, valete, dama e rei. O Piragibe, os dois deram mesa no flop. Eles jogaram passivamente e ninguém jogou o draw com agressão. Como fazer, Bueno, nessas horas assim? Você quer ver uma carta barata ou grátis para tentar acertar seu draw, mas você também dá essa chance aí de ficar grátis aí pro adversário, né? Eu acho que na verdade você tem que apostar, o Piragibe tem que apostar esse flop, não necessariamente para acertar o draw dele, mas para crescer um pote, caso ele acerte o draw dele, né? Check, showdown. Eu não gosto de como essa mão... Aí ele pagou olha lá, mostra a sequência. Mas o jogador não apostou, ele fez a sequência... Ele apostou no turn e aí no river ele não apostou, né? Teve a dobra, mas ninguém tava com cara de estar com full nem trincado aí, né? Não, porque se tivesse com full, ou com mãos que fazem full, ou com... que são assim 2 pares, ou trincas que
quando dobra, fica com full no river, teria apostado antes na mão, né? Foi bem estranha essa jogada aí do Alexandre, que fez a sequência e deu mesa na última rodada ali no river. A gente volta aqui a ver a próxima etapa, que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, dia 30 de maio. Começa o BSOP Rio de Janeiro. Quem quiser mais informações, bsop.com.br. E quem quiser jogar de graça esse torneio, é só entrar no pokerstars.net, que tem torneios grátis lá, para você ganhar sua vaga pro BSOP aí. Muito boa essa oportunidade. A gente volta já já, depois do intervalo aqui no Band Esportes. Agora 2.500, 5.000 blind, né? O Tininho é o dealer aí da vez. Antes de 500. Então o pote já sai com 12.000 fichas, né? Que é o que já está aí na mesa para o pessoal tentar levar, né? Que são as apostas obrigatórias aí do Small Blind, do Big Blind e o ante de cada jogador, que é obrigatório também. Lembrando que cada vez que você ganha um pote desse pré-flop, as fichas que você ganha equivale ao custo seu por uma órbita, né? Então, digamos assim, se você ganha um pote pré-flop, em tese você poderia foldar todas as outras mãos e não diminuir seu stack. Se você, vamos dizer, rouba esse pote, você aumenta, ninguém paga, você ganha 12.000, você pode ficar 9 mãos sem jogar que seu stack fica igual. Exatamente. Óbvio que os jogadores não podem pensar assim, mas é só para mostrar a importância de você ganhar esses potes, porque é aí que você vai ganhando a gordura para se manter no torneio. Porque às vezes não vem mão, às vezes quando vem uma mão mais ou menos, já vem com muita confusão antes que você tem que largar. Às vezes você dá um raise e toma uma volta. Então você precisa dessas coisas para se manter vivo no torneio. E essa mão veio para o Gustavo no botão, né? Ninguém entrou na mão, ele vem naquela posição do botão, que normalmente o jogador rouba os blinds mesmo dali. Então ele sobe, e a gente viu o Molina subindo do botão com 8,5, quer dizer, você vai atacar os blinds sempre. E ele tem uma mão forte para o botão, Ás Valete de espada. O Garrido deve estar pensando isso, falando assim, nossa, meu rei dama aqui também é forte para defender esse big aqui. Talvez pudesse até dar um re-raise, né? No Gustavo, ele resolveu só pagar. Com certeza vale um re-raise aí, porque você faz o Gustavo foldar muitas mãos, né? E aí se você só paga, você fica fora de posição, sem a iniciativa. O oponente dificilmente comete erros em posição. E olha, esse flop também foi bom para os dois jogadores, né? O Gustavo acertou o As e tem a chance de sequência, e o Garrido acertou a Dama e tem a chance de sequência também. E ele dá a mesa, o Garrido, mas certamente não vai largar essa mão. Vamos ver se ele vai dar check call ou deu check pensando em dar um check raise aí. Eu acho que pelo jeito que o Garrido tem jogado, principalmente por ele não ter tribetado essa mão, a tendência é ele só pagar agora, né? Porque não quis fazer uma jogada agressiva no momento ideal. Então agora que bate um Ás, ou seja, o oponente tem muito Ás no seu range, você não vai querer transformar seu rei dama em blefe, até porque seu rei dama tem bastante valor aí. Isso aí, o 6 vem e basicamente não muda nada, a não ser que o outro jogador tivesse um Ás e 6, né, que poderia até ter para roubar ali os blinds do botão, mas o 6 não muda muito aí o panorama na cabeça de nenhum dos dois, né? Até porque o Garrido tá pensando que se o Gustavo tem Ás 6, ele já tá perdendo a mão, ou seja, não muda como ele tá encarando essa situação. E agora o Gustavo precisa pensar o quanto apostar. É interessante, a gente sempre vê isso também, né? A gente pensa assim, tem 56.000 no pote, o jogador, eles têm normalmente, os jogadores experientes principalmente, sabem quanto tem no pote. Ele sabe que tem 56.000 ali, tem um monte de ficha jogada, mas ele sabe que tem umas 50 e poucas mil. Ele dá a mesa atrás aí. Agora o Garrido pode sentir força na dama agora, não? Ele pode sentir um pouquinho mais confiança na dama, mas acho que o Gustavo tinha que apostar aí. Ele tá na frente de muita coisa. Se o Garrido tivesse Ás e dama, Ás e 10, dama, mais Ás, ele teria tribetado pré-flop, ou seja... Ás e rei também. Ás e rei também, ou seja, dificilmente o Gustavo tá atrás dessa mão. E tem draw para flush, tem par mais draw que não vai largar. Qualquer par no 10 que o Garrido tem aí, 10 e valete, 10 e rei, são pares com queda para sequência que dificilmente o Garrido folda no turn. Ou seja, tem muito valor nesse turn. Então não apostar é um erro grande, porque você deixa de ganhar a ficha do seu oponente. E agora o Garrido sentiu confiança e aposta. 27.000 fichas. Certamente o Gustavo vai pelo menos pagar aí, né? O que o Bueno falou, então, é que o Gustavo poderia ter extraído mais fichas se tivesse apostado no turn, em vez de dar aquela mesa que ele deu aí na última rodada. Agora o Garrido aposta porque ele não coloca o oponente dele no Ás, pensar, tô ganhando das outras damas, pode parecer que eu tenho um draw que não acertou. Até gosto desse bet do Garrido, não acho ruim não.
O que ficou estranho mesmo foi aquele check lá no turn, né? Que fez o Garrido pensar que a dama dele estava forte. Aí. São 9, puxa o pote. Com o check no turn você pensa, se o oponente tem um ás, talvez um ás muito fraco ele deu check no turn, mas a maioria dos ases tende a apostar esse turn aí. Então já que o oponente não tem um ás, eu vou aqui e aposto minha dama. Só que isso funciona, sim, se o Garrido parar e pensar tudo isso, né? Sim. Acho que o Gustavo mais quis dar um check por precaução, por cautela, que ele não necessariamente precisava. Puxou aí o Gustavo, poderia ter puxado um pouquinho mais, talvez, se tivesse apostado no turn. Agora a gente vai ver o Fábio Souza, esse jogador aí do Rio de Janeiro, que teve boas colocações. Ele vai falar como que tá a mesa, ele que tá há 2, 3 programas já nessa nossa mesa da TV. A mesa aí. tá muito boa desde o início do dia 2. Tava até o Akari na mesa, o Garrido tá na minha esquerda desde o início da mesa também, com o Piragibe Júnior. Foram caindo pessoas, chegando cada vez mais gente boa. Chegou o CK agora, o próprio Gustavo, que é muito bom jogador. A mesa tá bem jogada, cara. Tá bom, acho que dos meus últimos BSOP é uma das melhores mesas que eu já encarei. Aí ele falando uma das melhores mesas de nível, mas pro jogador às vezes é uma das piores, porque pra você jogar com caras bons aí fica mais difícil, tanto que ele tá se mexendo muito pouco e mais observando, né, Bueno? É isso aí, muita gente confunde e fala, mas eu prefiro jogar contra jogador bom, porque aí eu sei mais ou menos o que o cara tá fazendo. Na verdade é o contrário, eu prefiro jogar contra jogadores fracos, que cometem mais erros, e aí eu posso ganhar mais fichas. Se eu pego uma mesa que só tem jogador bom, eu já tô lá pensando, pô, mas justo nessa que eu fui cair, né? Tanta mesa no torneio, eu fui cair na mesa que só tem jogador bom. Mas não é à toa que essa mesa que nós escolhemos para pôr aqui na TV, para vocês assistirem no Band Esportes, a gente, vamos dizer, tem lá 30 mesas no torneio, a gente vai e olha, ou na lista no início do dia, ou visualmente mesmo quando for começar o dia, fala onde tem jogadores mais legais pra gente pôr no programa de TV, os jogadores mais conhecidos, e vai e põe aquela mesa inteira lá. Não é que a gente escolhe os jogadores e junta eles, foi o sorteio mesmo do torneio. Exatamente. E a estrutura do torneio, conforme o pessoal vai sendo eliminado, que nem o Fábio Souza falou aí, vão chegando jogadores novos na mesa. Então, às vezes, aparecem mesas estreladas, assim, que o dia não começa com aquela mesa, mas daqui a pouco você vai ver, tem 5, 6 jogadores conhecidos numa mesa, e aí a mesa fica muito interessante mesmo. E aí agora o Piragibe, dando raise com Ás e 6 de paus. A gente está vendo o Piragibe se moveu muito nos primeiros programas aqui nas semanas anteriores, e agora ele não está vindo com jogos muito fortes, mas continua tentando acumular fichas, né, com mãos médias, aí mãos fracas até às vezes jogando, porque não adianta ficar esperando só vir jogo bom, né? Às vezes não vem mesmo e você tem que se mexer. E muitas vezes o pessoal em casa pode confundir as coisas, ver aí, mas ele está dando, esses raises está sempre encontrando mão. Não é isso, é que as mãos que a gente escolhe para colocar aqui são as mãos que tem alguma confusão. Claro. Então esse Ás 6 tem às vezes que ele dá o raise e todo mundo folda e ele ganha o pote. E a gente não mostrou, mas a gente editou fora do programa, né? Exatamente, a gente não está colocando, porque se for colocar toda a mão que é resolvida antes do flop, o programa não acaba, né? Claro. Isso que o Bueno falou é interessante, né? Meio óbvio, mas o pessoal às vezes não pensa, assim, né? Não para pensar nisso, né? Piragibe aí tá subindo com várias mãos, como os outros jogadores também, e aí todo mundo larga, ou alguém paga, ele aposta no flop e ninguém mais paga. A gente nem edita esse programa, porque a gente tem um número aí de 10, 12 mãos que cabem em um programa da semana só. Piragibe volta ao win e tomou o call na hora do Garrido. Piragibe aí não acreditou no Garrido, o Garrido que é um jogador que conhece a fama do Piragibe, poderia estar voltando com mãos piores, mas dessa vez tinha uma mão forte que era o As e Dama. E o Piragibe também tinha uns 15 blinds, então... Ele tá com poucas fichas, também não consegue esperar muito mais, né? Ele tava, quem sabe, torcendo para ser um Rei Dama, alguma coisa assim. E olha, já acerta 2 pares o Garrido, agora a chance do Piragibe é que venha 2 cartas de paus, ou 2-6, por exemplo. Agora fez o full aí o Garrido e já elimina. Só a dama para salvar mesmo. A dama empataria, né? São 2. Exatamente. Os 2 jogadores fariam um full de Ás com dama. Nesse caso, o Garrido já tem As com dama e o Piragibe também faria As com dama. Mas, muito difícil, e foi eliminado aí o Piragibe Júnior. Um grande abraço aí pra ele, pra toda a família. Aí, ó, ele indo embora. Aproveitar também e falar pro pessoal que quer sempre acompanhar o BSOP ao vivo também. Vai ser no Rio de Janeiro, lá na dia 30 de maio, né? Você consegue acompanhar ao vivo pelo site mebelisca.com, que mostra todas as fotos de todos os jogadores, as mesas, as jogadas narradas por escrito, e também ao vivo, né? Essa mesma transmissão aqui você vê ao vivo no domingo e na segunda-feira,
pelo tvpokerpro.com. TV Poker Pro que também fez a transmissão do European Poker Tour que aconteceu lá em Monte Carlo. Teve os brasileiros indo muito bem, como o PC Portuga, que foi bem no evento de Omaha. O Vitor Esbriça também, que foi muito bem no evento principal e no High Rollers. O Esbriça que ganhou o LAPT aqui em São Paulo. Então um abraço aí ao Esbriça, ao Armando, irmão dele, ao seu Marino, o pai dele, toda a família e o pessoal que teve lá em Monte Carlo também, como o Gabriel Otranto, o Akari, o Mojave. Muitos brasileiros viajando para os grandes torneios. Cada vez mais o Brasil vai chegar com mais gente jogando bem, né, Bueno? O poker não para de crescer aqui no Brasil, então quanto mais cresce, mais jogadores aparecem. Quanto mais jogadores, mais chance de cravar um torneio grande e tal. Então a gente estava acostumado há um tempo atrás de 1, 2 jogadores jogar um evento desse, hoje vão 5, 6, 10 jogadores, né? Então com isso a chance de uma cravada brasileira só aumenta e por isso que a gente também tem visto mais resultados. Além, claro, da própria evolução dos jogadores brasileiros aí no poker. É isso aí. Gustavo Del Reis aí com Rei 10 de ouros, tomou um call do Fábio com Ás Valete e o Alexandre também tem As Valete, ele que está no Big Blind vai pagar. Já tinha posto 5 mil. A gente vê o Fábio e o Alexandre jogando passivamente com Ás Valete aí, que Ás Valete é uma mão que costuma dar muita dor de cabeça para os jogadores, assim como Ás e Dama, né? Uma mão que muitas vezes está dominada por Ás e Rei ou por pares maiores. E aí, olha o flop que o Gustavo acertou. Ele não só acertou o melhor par com um ótimo kicker, que é o Rei, como acertou o flush draw de ouros. Quer dizer, ele não larga essa mão nem que o Papa vier e der um all-in, né? Não, nem se for o Papa em pessoa mesmo, né? Mas essa mão do Alexandre, acho que o Alexandre poderia ter dado um re-raise, porque o Gustavo vai abrir aí com várias mãos que o Ás Valete está na frente. E o Fábio vai pagar com várias mãos que o Ás Valete está na frente, mas não só isso. Várias mãos que ele folda para uma tribet. Então já tem muito dinheiro no pote, ele não precisava investir tanto como um move que tem grande chance de passar. O call do Fábio eu até entendo, porque ele mantém mãos piores no pote, ele vai jogar em posição, ele pode floatar depois o Gustavo e ganhar o pote sem showdown lá na frente. Agora o Alexandre está fora de posição. Quando você joga fora de posição, você não tem muitos recursos, muita coisa para fazer. Então eu preferia que ele desse uma tribet e resolvesse a mão no pré-flop. Se ele dá uma tribet aí, provavelmente o Gustavo folda. O Fábio vai pensar, pô, o cara tribetou em 2. Foldaria o Ás e Valete dele, foldaria um 8-8, um 7-7 que ele eventualmente tivesse na mão. Ele ganharia o pote sem essa dor de cabeça toda que ele está tendo agora. E agora ele está meio que não querendo acreditar que o Gustavo tem alguma coisa, né? Porque ele está pensando em pagar aí. E ele não tem nada também, ele só tem o Ace High, que a gente chama que é o As, que é a carta mais alta, mas não tem nenhum par. E olha, ele tá pegando ficha para pagar. Ele pegou 15 mil, as fichas azuis valem 5 mil, as amarelas 1.000. Então ele pegou 17 mil ali e jogou. Nisso alguém grita numa mesa ao lado ali, alguém ganhou alguma mão importante. Boa, Chumi. Turn. E olha, dobra o 2, quer dizer, esse 2 aí não muda nada. Ele dá até talvez um pouco mais de confiança ao Alexandre, que já está desconfiado, né? Que o Gustavo não acertou nada. O Gustavo vai apostar mais aí, com certeza. Lembrando que o Alexandre, numa mão há pouco tempo aí, foi aquele que fez a sequência contra o Piragibe e acabou não apostando, né? Então, vamos ver o que ele vai pensar nessa mão aí, que ele só tem o As. Fora que mesmo que ele pague com Ás Valete, pensar, o Gustavo não tem nada. Às vezes o nada é Ás e Dama, é Ás e Rei. Que tá ganhando já. Ele tá ganhando já dele, né? Fora que ele fora de posição, dificilmente ele vai conseguir fazer as leituras com a mesma precisão que o Gustavo vai fazer, entendeu? Certo, agora as apostas do Gustavo estão muito baixas, né? No primeiro, no flop, agora no turn, tinha um pote de 78, ele pôs 25, ele tá pondo tipo um terço do pote aí. Você acha que isso é o que pode estar atraindo a desconfiança aí do Alexandre? E ele pagou rápido, hein? Eu acho que é mais ou menos isso, porque o que o Gustavo tá pensando é o seguinte, não quero espantar um 8-8, um 7-7, então deixa eu apostar fraco, né? Fez o flush agora. Fez o flush agora. Posição 9. Deve estar se sentindo tranquilo, né? Ele estaria perdendo por uma quadra de 2 ou um full qualquer, aí que não tá com cara, né? A não ser que realmente o Alexandre tivesse acertado aí uma trinca de 10 no flop e tá só dando slow play pagando, né? Mas o Gustavo deve estar se sentindo tranquilo porque ele tem um 10 na mão também. Estaria aí perdendo, ou basicamente por uma trinca de 3 só, né? É o mais razoável, vamos dizer. Então, assim, o que ele está pensando agora é o tamanho de aposta. Você deve estar pensando, o que o Alexandre deve ter, considerando o que ele tem, quanto que eu aposto para ele pagar. Eu aí apostaria, acreditaria que o meu oponente possa ter um 10 na mão, possa ter um par médio 9-9, 7-7, algo assim. Eu apostaria meio que meio pote mesmo. 60 mil, 65 mil. Não apostaria muito mais que isso, não. Ele pôs menos, eu acho. Posição
9, dá aposta 35 mil Apostou fichas. muito baixo de novo. E o Alexandre tá pagando até agora com as, acho que ele vai pagar. Pagou. Pagou com as. E vê o flush aí do Gustavo. Você vê os jogadores todos levantados porque vai ter um intervalo. Aí eles vão sair pro seu intervalo aí de descanso. Com 2 pares, 10 com 2. O Tininho tinha visto 2 pares, mas não viu o flash. Flash. Agora viu. Aí viu o flash agora. O Tininho Dealer viu os 2 pares 10 com 2, que já tava ganhando também, Já né? tava. O famoso ganhou de goleada, né? É. E as fichas são pro Gustavo e o pessoal vai pro intervalo aí. A gente vai continuar aqui. Só que o jogador não pode fazer aquele teatro porque a gente tem câmera aqui, né? É. Ó, a gente vai embora. Então é o intervalo deles e o nosso. O programa passou tão rápido, eu nem percebi. A gente volta semana que vem, Bueno. Twitter do Bueno, quem quiser aulas de Poker Coach, é @Bueno09, né, Bueno? É isso aí. A aula de poker é interessante para você aprender pro que você precisa. Conteúdo específico para você. É isso aí. Quem quiser é só procurar ali no @Bueno09. O meu Twitter é @JMaisano. E o do BSOP, @BSOP Oficial. Até a semana que vem aqui no Band Esportes.